Nós estamos sendo preparados já há muito tempo para certos acontecimentos que estão profetizados. Mas parece que uma grande parte de nós não está se dando conta do que se trata. Escutam quando surge a informação, prestam atenção, mas é como se não estivessem ainda conscientizados do que se trata. E a propósito disso, então, nós fomos buscar uma transmissão de Maria do dia 13 de maio deste ano. E essa transmissão é muito válida para nós a propósito de muitos assuntos. E talvez não por acaso ela aconteceu no dia 13 de maio, porque ela sugere que nós estamos muito escravizados por tantos preconceitos, distrações, ou mesmo medos, né? Porque muitas vezes nós não estamos nos dedicando muito a um certo assunto, não estamos nos empenhando em resolver a nossa situação com esse assunto por medo. Mas a gente não gosta de reconhecer que tem medo. Como a grande maioria tem medo da transformação, porque nós estamos acostumados com a nossa maneira de ser e pensamos que se nós mudarmos de forma, se nós tivermos outra maneira de ser, que nós não vamos mais ser aceitos por aquelas pessoas que nos rodeiam. Enfim, esse assunto do medo, esse assunto da insegurança é bastante humano e muito comum, muito normal. Então esta aparição do dia 13 de maio, que aconteceu em Madrid, na Espanha, e talvez seja muito bom nós a recordarmos um pouco. O que produz o medo em nós são as forças contrárias à evolução. Porque o medo é paralisante. Sempre que nós estamos com medo de alguma coisa, num certo sentido, uma parte do nosso ser está paralisado em alguma coisa. E é isso que as forças negativas querem, que a gente fique paralisado e com isso deixamos de reagir positivamente diante de muitas coisas. E as forças contrárias, que conhecem bem esta cartilha do mal, as forças contrárias injetam no nosso ser o medo, porque aí elas sabem que nós estamos um pouco inertes, que nos tornamos um pouco lentos, que nos tornamos um pouco insensíveis, às vezes sonolentos, e tudo isso é uma coisa subjetiva que mostra que nós estamos com medo de alguma coisa que não queremos assumir. Então aqui a transmissão nos diz o seguinte, nós iremos comentando, não? Mas em alguns trechos iremos lendo alguns pedaços para não sairmos da energia, não sairmos da vibração, né, do original. E Maria, nesta transmissão, como Mãe Universal, ela diz que vem em nome da paz, trazendo a paz dela, para dissolver nos nossos corações
as angústias e os temores que nos causam o inimigo. O que ela chama de inimigo são as forças contrárias à evolução. E ela diz então que está procurando dissolver isto em nós. E ela recomenda que, para ela poder agir com mais liberdade, porque como nós temos o livre-arbítrio, a hierarquia, mesmo a Mãe Universal, não vai nos obrigar a nada, porque a lei do livre-arbítrio é básica. A humanidade pediu esta lei, pediu ter livre-arbítrio, quando tomou consciência de si, o universo lhe deu o livre-arbítrio, de forma que mesmo a hierarquia, ela leva em conta que nós temos livre-arbítrio. Então não pode nos transformar à força, embora tivesse poder para isso. Mas ela não nos transforma à força, porque nós temos livre-arbítrio. E é uma lei respeitada isto. Então ela diz que ela pode dissolver nos nossos corações as angústias e os temores do inimigo, que nos causa o inimigo. Mas ela pede que, para ela fazer isto, é preciso que a gente fortaleça a confiança nela. Veja, para ela dizer que nós temos que fortalecer a nossa confiança nela, é sinal que nós estamos um pouco não confiantes em alguma coisa. Alguns não estão confiantes que uma entidade daquela magnitude esteja sempre presente entre nós. E a pessoa, como é muito orgulhosa, nós como somos muito orgulhosos, achamos que uma entidade deste porte não teria que estar falando conosco, não é? A pessoa sente que a entidade está diminuída em falar conosco numa linguagem tão simples, não? Porque há pessoas mentais que esperam que uma entidade cósmica, universal, para falar conosco, falasse de outra forma, falasse de forma complicada, que a gente não conseguisse entender tudo, porque aí a gente respeitaríamos. Vejam como é a natureza humana comum, não é? Então aí ela diz que seria preciso que nós fortalecêssemos a confiança nela, confiança em que ela está dizendo. Mas outros confiam nela, mas não confiam, por exemplo, nos videntes, ou não confiam nos seres que são contato. Agora, como nós já estudamos há uns dias atrás, os seres contatos são avaliados por aquilo que eles revelam. Então, se um ser contato está revelando algo de valor superior, não de valor comum, não de valor médio, mas se ele está revelando algo de valor superior, é sinal que ele está dizendo a verdade, é sinal que ele está sendo verídico. Porque nenhum de nós, como personalidade, poderia manifestar algo de valor superior sendo totalmente perfeito nessa manifestação. Porque nós somos muito falíveis, nós somos muito limitados. Mas, quando se trata de uma entidade daquele porte, ou nós não confiamos no processo que está acontecendo, ou não confiamos nos seres contato, não é? Ou não confiamos em nós mesmos, porque não temos a confiança suficiente em nós mesmos para nos deixarmos transformar. Porque, como se disse, nós, quando estamos com a possibilidade de nos transformarmos completamente, isto nos dá um pouco de receio, isto nos dá um pouco de insegurança, porque nós
não estamos habituados, não, sequer com a ideia de sermos completamente diferentes do que somos. E isto seria o trabalho evolutivo. Nós não continuarmos a ser como somos, não? Mas eventualmente sermos algo muito mais evoluído, muito mais avançado. Mas esses medos nossos, esses receios, essas inseguranças, podem também não ser conscientes. Aparentemente, nós achamos que temos coragem. Aparentemente, achamos que estamos aceitando tudo sem nenhum receio. Mas subconscientemente ou inconscientemente, estamos resistindo a alguma coisa. Porque se não estivéssemos resistindo, estaríamos transformados. Porque as coisas são tão claras, tão simples, tão óbvias e tão possíveis de serem realizadas, que nós não estamos muito mais transformados porque alguma coisa no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, ou mesmo no nosso consciente, não está permitindo. Então essa transmissão vem a calhar, porque nenhum de nós pode confirmar realmente de estar totalmente entregue a um processo evolutivo. Nós podemos ter essa intenção, podemos ter esse programa, não é? Mas não podemos garantir se todo o nosso ser está na mesma atitude. Porque nós temos outros corpos, temos corpos sutis, não temos corpo astral, temos corpo mental, que quando saem do corpo, enquanto dormimos, não sabemos o que eles estão fazendo. Podemos saber se temos um sonho. Aí sabemos o que o corpo astral está fazendo, o que o corpo etérico está fazendo, o que o corpo mental está fazendo. Mas se nós não temos um sonho que mostre isso, não sabemos o que se passa com os nossos corpos sutis internos enquanto o nosso corpo físico dorme. Só estou dando um exemplo de por como nós não podemos estar totalmente seguros daquilo que pensamos que é consciente. Mas aí ela diz que nós teríamos que ter mais confiança, não nela, no seu coração. Nós teríamos que ter mais confiança nessa energia do coração, coração espiritual, que é a energia que ela manifesta. O coração espiritual é um coração para todos os espíritos. É o coração da criação. Isto é o coração de Maria. O coração de Maria não é como o nosso. O nosso coração é um coração individual, é um coração particular. O coração de Maria é o próprio coração da criação. No coração de Maria, qualquer um de nós pode entrar. Mesmo aqueles que não acreditam nela, mesmo aqueles que não querem entrar, mesmo sem querer entrar, ela tem todos no coração dela. Isso chama-se um coração cósmico, não é um coração humano. Então, quando ela diz que ela não sente confiança no coração dela, isso é muito explicável, porque como nós não temos uma consciência ainda muito ampla, nós ainda não temos totalmente a consciência da nossa alma, não temos a consciência do nosso espírito. Como podemos ter consciência do que é o coração de Maria? Mas quando esta entidade se reduz a uma figura feminina, se reduz a transmitir para nós coisas com palavras humanas, com palavras nos nossos idiomas, então, por aí podemos avaliar o que é aquele coração e em que situação estaríamos com o nosso ser se aceitássemos este convite realmente. Aceitar este convite seria não ter realmente nenhuma dúvida de que ali estaríamos
fazendo um outro processo, estaremos em outro nível de consciência, estaremos numa situação completamente diferente. E é aqui que entra o nosso medo invisível. Porque o que seria de mim se eu entrasse ali, não? E continuando a viver aqui, o que seria de mim? Como eu ficaria entre os outros, não? Então, isto são medos, são questões que nem sempre são conscientes, mas que nós poderíamos nos interessar um pouco por elas, porque uma entidade que poderia estar nos ensinando ciência cósmica está falando conosco a respeito desses assuntos tão humanos, tão mentais, tão pessoais, é sinal que a nossa necessidade de base é muito grande. A nossa necessidade de leis elementares é muito grande. Então nós não teríamos que nos iludir que estaríamos prontos, preparados no nosso atual estágio para aprender ciência cósmica. Nós estamos com cientistas cósmicos no nosso trabalho e eles estão muito limitados e estão falando conosco sobre leis bastante elementares, né? Sobre leis bastante simples. E isso está sendo trazido assim, desta forma, para nós todos, porque parece que a situação planetária, né, e a situação da humanidade é muito mais séria, muito mais grave do que parece, porque nós não temos muita consciência do que se passa nos planos invisíveis, não temos muita consciência ou não temos nenhuma consciência do que se passa nos planos superiores, mas vê-se que esta energia e que essas hierarquias estão fazendo tudo o que podem dentro das leis, não é, para nos levantar, para nos despertar, não é, e para nos levar a mudarmos realmente de ponto evolutivo. E aqui ela diz: peço-lhes que fortaleçam a confiança no meu coração, porque é chegado um tempo de maiores desafios espirituais para o mundo. Veja, nós estamos falando de desafios espirituais, né? Não estamos falando de desafios materiais, porque os desafios materiais que vão acontecendo, ou que já estão acontecendo, nós não estamos nem tocando nisto. Então estamos falando de desafios espirituais, que é aquilo que nós estudamos, não é, há tantos anos, que é a nossa maior proximidade dos nossos níveis espirituais. Então, é chegado um tempo de maiores desafios espirituais para o mundo. Desafios espirituais, por exemplo, é nós sermos industriados, nós sermos levados a perder a fé, por exemplo. Porque se a gente tem fé, esses problemas não existem. Porque a fé é algo que nós temos apesar de tudo. Mas é na fé que vão começar as crises espirituais. Quando começa uma crise de fé, quando começa uma incerteza dentro da nossa fé, aí começa uma prova espiritual, ou um desafio espiritual, como diz aqui a entidade. E meus pequenos soldados, ela diz, ela nos chama de pequenos soldados. Soldados são aqueles que vão sair para eventualmente defender, alimentar, difundir, viver aquilo que aprenderam das leis espirituais que uma entidade eventualmente lhes passa. Então, meus pequenos soldados deverão sustentar-se firmes na oração e sem medo alçar a bandeira da paz e de redenção para o mundo. Aqui ela não diz que a gente pegue em armas e nem que a gente vá fazer comícios.
Ela está dizendo que nós devemos nos sustentar firmes na oração. Porque a oração, como nós já sabemos há muito tempo, mas não sei se estamos orando com uma determinada qualidade. Então, a oração é o instrumento que nós temos para entrar nesses planos, nesses níveis de ação, de obra, nesses níveis de realização fora do plano físico. Então, deverão sustentar-se firmes na oração. Isso é o que ela responde quando a gente não tem total confiança. Então, a oração é um tipo de exercício, a oração é um tipo de ação, a oração verdadeira, que nos alimenta espiritualmente, que nos alimenta, nos dá confiança, nos dá força, nos dá autoconfiança. E deveremos nos sustentar firmes na oração e sem medo alçar a bandeira da paz e da redenção para o mundo, não para nós. Nós teremos, nesse nível de ensinamento, nós teremos de estar sempre fazendo coisas para os outros, fazendo coisas para o mundo. Porque o mundo, a humanidade, precisa muito mais do que nós individualmente. Porque as necessidades da humanidade e do mundo são a soma de todas as nossas necessidades, da necessidade de nós todos. De forma que a necessidade do mundo, a necessidade da humanidade, é infinitamente maior do que as nossas necessidades. E aqui a oração é o instrumento que nós temos seguros, não é? Um instrumento seguro para que a gente possa suprir esta necessidade da humanidade e do mundo. Porque a oração, quando é feita, a oração, quando é praticada, a partir do momento que a oração sai de nós e viaja pelo universo, é imprevisível o que essa oração pode fazer. A oração que nós emitimos, essa oração pode, logo que sai de nós, se unir com orações de outras qualidades. Pode se unir com todas as orações de quem está orando. E isso se transforma numa força enorme. Então, se você está orando sinceramente, se você está orando corretamente, se você está orando de verdade, você está produzindo uma coisa, você está emitindo uma coisa que vai se unir ao que todos que estão fazendo a mesma coisa, vai se unir e vai formar uma potência isto. E ela está dizendo que isto é o nosso instrumento. E veja, quando ela diz que esse é o instrumento que nós temos, nós duvidamos que a nossa oração possa fazer tudo isso. Nós duvidamos. Mas eu não oro direito, eu me distraio, às vezes eu me esqueço de coisas, eu estou pensando em outra coisa enquanto oro. Tudo isso nós já sabemos, não é? Que você não é totalmente exato na sua oração. Então, você se autodesvaloriza, você autodesvaloriza a sua oração, a oração que você está fazendo. E aqui ela diz que não. Isto você faça o melhor possível, que depois a oração faz o resto. E nós não sabemos que caminhos a nossa oração vai fazer. Ela está dizendo aqui, indiretamente, que isto pode influir na redenção do mundo. Na redenção do mundo. Então, nós teríamos que trabalhar um pouco a unidade entre nós, porque trabalhando a unidade, se isto realmente existe no nosso coração, se no nosso coração existe o sentido de unidade entre as almas,
Então, uma Ave Maria que você ore, um Pai Nosso que você ore, qualquer coisa que você ore, mesmo uma oração espontânea, você não sabe que volume isso vai tomar, no que isto vai se transformar. Ela diz: é chegada a hora, filhos queridos, de purificar os males causados e que carregam como nações e como humanidade. Isto é, as nações e a humanidade carregam todos esses males feitos. Isso se torna uma carga, como um peso de infinito sofrimento que se reflete em suas vidas e em seus corações. Como o universo, o cosmos é uma unidade, é a nossa mente que tem esta ideia de coisas separadas. Mas do nosso plano mental para cima não há essa separação. Então, aqui é chegada a hora de purificar os males causados e que carregam as nações, carregam a humanidade, não é? Como um peso de infinito sofrimento. Deus lhes entregou uma oportunidade única de liberação e de redenção. Isto é, nunca houve em toda a história desta Terra e desta humanidade terrestre, nunca houve uma oportunidade de liberação e de redenção como esta que está sendo anunciada. Nunca houve isto. Nunca houve, por exemplo, que nós estejamos sendo liberados de cargas kármicas. Nunca houve a dissolução de karma como está sendo anunciado e como nós devemos estar nos sentindo aliviados, não? A não ser que a nossa mente crie coisas, imagine coisas ou não creia que coisas do nosso karma estejam sendo dissolvidas. Mas uma oportunidade de liberação e de redenção como esta que a humanidade está tendo hoje, isto parece que nunca houve em toda a história. Realmente nunca houve em toda a história. E por isso, como sua mãe e rainha da paz, venho ao encontro de todos para anunciar-lhes que esse tempo chegou. Esse tempo da redenção e esse tempo da liberação. A liberdade é uma coisa com a qual nós não estamos acostumados. E esse tempo chegou e nós não estamos habituados com isso. Nós não estamos acostumados a nos sentir livres, livres de nós mesmos. Então, é aqui que ela quer chegar. E posso indicar-lhes o caminho correto a seguir, que é o caminho da oração permanente. Bem, aqui nós temos que dar realmente um passo, porque nenhum de nós pode conceber estar em oração permanente. Primeiro, porque nós temos muitas coisas práticas para cuidar, temos muitas coisas que pensar. O nosso ser está ocupado com muitas questões. Então, para nós, orar permanentemente parece impossível, mas não é. Não é pelo seguinte, porque a oração é uma atitude nossa. Quando você ora de verdade, quando você se empenha e você quer orar, isso se transforma no seu interior numa atitude. O seu interior toma a atitude de estar orando, o seu interior. Isto é uma coisa que acontece no seu interior como uma atitude. E se essa atitude se torna permanente,
Você não deixa de orar em momento algum. Mas isso acontece no seu interior, compreende? Isso não acontece na sua mente. A nossa mente é uma coisa caótica. A nossa mente é aberta a muitas coisas supérfluas. Nossa mente é aberta a muita coisa inútil. A nossa mente é um depósito de coisas. E isto não para de funcionar. Então a gente não crê, no fundo, que pode orar permanentemente, mas pode. Porque o que ora permanente em nós é o nosso interior, é o nosso ser interior. E o nosso ser interior realmente tem uma vida que não tem nada a ver com a vida que nós vivemos aqui fora. Nossa vida aqui fora é um pálido reflexo do que o nosso ser interior vive lá dentro. Então, anunciar-lhes que tempo chegou para indicar-lhes o caminho correto a seguir, que é o caminho da oração permanente, o caminho da unidade, do amor e da paz. Isto parece utopia? Oração permanente, amor, unidade, paz, isto parece utopia. Mas isto tudo é uma atitude interior, isto é uma aspiração interior, que a gente começa a desenvolver à medida que fica nesta aura desta entidade que desce do infinito para estar conosco. O que ela está fazendo realmente é trazendo a aura dela, trazendo a energia dela, trazendo aquilo que ela é até nós, para que a gente fique impregnado disto. Agora, essa oportunidade a gente realmente perderia quando não quer, ou quando não acredita, quando não se dispõe, por tantos motivos, não como já vimos. Ela diz: meus filhos, construam em seus corações a fortaleza preciosa da oração. A oração é uma coisa que vai sendo construída dentro de você. A oração vai sendo construída e ela chama de fortaleza preciosa da oração. Isto é, a oração bem feita e que vai insistindo, que vai permanecendo, isso se transforma numa fortaleza. E isto, além de sair e fazer o seu trabalho universal, isto, dentro de nós, constrói uma fortaleza. E quando isso está construído, certas forças negativas, certas forças destrutivas, dentro de nós não podem mais entrar. E isto foi a oração que construiu. Por que se fala dessas coisas em grupo? E não se fala destas coisas só pessoalmente, individualmente, só com aqueles que vão seguir. Por que se fala em grupo? Que os grupos são sempre heterogêneos. E por que se fala isso em grupo? Se fala isso em grupo porque a soma das orações, aqueles que se dispuserem realmente a fazer da oração o seu veículo de existência, aqueles que resolverem isto e se somarem, isto fica muito poderoso. Isto fica muito poderoso e essas forças dissuasivas, essas forças negativas, essas forças destrutivas vão encontrar muito menos possibilidade de nos penetrar, muito menos possibilidade de nos invadir, por causa da soma que conseguimos, trabalhando a unidade, o amor e a paz. Porque você está trabalhando a unidade, você está contribuindo para que as almas se unam em oração. Se você está trabalhando o amor, é o amor que liga, é o amor que coliga. E a paz, isto é, você não está prestando atenção, você não está sequer considerando o inimigo. O inimigo é a força contrária. O inimigo são essas forças contrárias que estão
nos rodeando, que estão nos rodeando e que neste mundo estão soltas. Construam em seus corações a fortaleza preciosa da oração e tenham essa meta como a prioridade de suas vidas. Esse é outro ponto delicado. Porque nós podemos estar fazendo isto conscientemente da melhor forma. Mas se pergunta, isso é a prioridade da sua vida? Será que isso é a prioridade da vida? Ou nós temos outras prioridades? Porque nós podemos ter prioridades muito nobres, podemos ter prioridades muito evolutivas. E devemos mesmo ter prioridades evolutivas. Mas será que essa é a prioridade da vida? Isto precisa fazer um exame de consciência muito sério. Porque se você começa a cavar um pouquinho, vai ver que isto não é a prioridade da vida, não. Que isto é uma coisa que você se propõe a fazer seriamente. Mas orar permanentemente, se isto fosse prioridade da vida, já estaria acontecendo em maior proporção. Já estaria acontecendo em maior proporção individualmente e como grupo humano que nós somos. Porque a oração atua como um poder oculto nos corações dos seres e muitas vezes podem não perceber a sua atuação. Mas quando se enfrentarem com um tempo de caos, porque nós não estamos ainda no tempo de caos. O caos está se formando, nós chamamos de caos, isto que é este mundo. Mas o caos, o tempo de caos é muito além deste mundo. O tempo de caos vai ser o nosso curso adiantado. Vai ser o nosso desafio adiantado, viver no caos. Porque nós ainda temos vidas organizadas à nossa maneira, não? Mas já temos vidas organizadas. Sabemos que o caos existe, sabemos que o caos está destruindo muitas nações, que o caos está matando milhares de pessoas por dia. Sabemos de tudo isso. Mas a experiência do caos total nós não temos. E ela está nos avisando que nós vamos fazer esta experiência. Porque o caos total vai chegar. E nós vamos ter a consciência deste caos. Agora nós temos uma notícia do caos. Temos uma informação a respeito do caos. Mas não temos a experiência de viver o caos. E é nessa experiência de viver o caos é que a nossa mônada, o nosso espírito, vai usar a força dela. É aí que o espírito vai usar a sua força, que é para viver no caos, sem se desintegrar. Veja que nós estamos sendo preparados para coisas importantes e não estamos nos dando conta. Poderão, quando se enfrentarem com um tempo de caos, poderão sentir e ver surgir em seus corações essa fortaleza inquebrantável, a fé inabalável e absoluta, fruto do coração que ora. Aqui ela já está dizendo que quem ora é o coração. Então, você vai criando isto. Você vai permitindo que isto se forme dentro de você. Porque quando isso se formar, você está orando sempre. E vocês percebem que esse caos já foi anunciado, está sendo anunciado, mas existe um empenho, existe um trabalho contínuo da hierarquia planetária, da hierarquia universal, de manter este caos sob controle. Porque o caos, pelo menos neste planeta, ainda não se desencadeou. Mas nós temos que aprender a orar
internamente orar permanentemente para que o caos não nos dissolva, ou para que o caos não nos afete. Meus amados, envio-os a anunciar minha presença no mundo e a anunciar o retorno próximo do meu Filho, como quem envia cordeiros em meio a lobos. Nós só podemos construir algo que realmente exista em nosso interior se nós não tivermos como intenção de primeiro servir aos outros e depois servir a nós mesmos. Então, sair pelo mundo é um termo simbólico e que cada um adaptará isso à sua própria capacidade, não é? De dar testemunho da instrução que já recebeu. E você dá testemunho da instrução que recebeu é quando você se transforma, é quando você vive outra coisa, quando você vive transformado no meio de todo mundo. Então, onde você vai, você está difundindo tudo isso que você já aprendeu, que você já assimilou. Assim eu faço porque a história deve se renovar e seus compromissos com Cristo e com Deus devem se acender novamente. Isto é, nós já fomos muito mais acesos em alguma época. Porque que nós somos almas antigas não se discute. Porque almas jovens, almas inexperientes, não estariam sentados aí ouvindo estas coisas. Estariam se mexendo, estariam circulando pela sala, almas jovens. Mas, para dizer aqui que nós devemos nos acender novamente, é porque somos almas mais antigas, já fomos almas mais acesas, e agora temos que reencontrar essa situação dentro de nós. Então nós não somos totalmente inexperientes. Nós somos almas que já vivemos muitas coisas e que bastaria uma decisão firme de se transformar, bastaria uma decisão firme e nós começaríamos a reencontrar dentro de nós todo o caminho que já percorremos antes de nos desviarmos. Porque nos desviamos em alguma etapa da nossa vida. Em algum momento, em alguma encarnação, nós nos desviamos completamente para estarmos aqui falando de leis simples, de leis primárias como essas. Então, nós nos desviamos bem, mas já fomos acesos, já tivemos um coração vivo. Então, parece, pelo que eu entendo dessas transmissões, dessa transmissão do dia 13 de maio, parece que vamos, se quisermos, se realmente isso for uma prioridade para nós vamos encontrar dentro de nós muita coisa já feita. E aí, quando encontrarmos isso já feito, o nosso caminho será muito mais rápido e muito mais simples. Os novos apóstolos devem despertar para novamente entregar a vida por Cristo. Cristo, a gente logo coliga com Jesus. Sim, Jesus é um aspecto de Cristo que encarnou e que nós chamamos de Jesus. Mas o Cristo é muito mais. Jesus é um aspecto de Cristo que encarnou. Porque o Cristo não cabe dentro de um corpo humano. Então, aquele aspecto perfeito que encarnou, nós chamamos de Jesus. E aqui, não é? Nós temos que entregar a vida por Cristo. Porque Jesus já foi crucificado, Jesus já passou por tudo aquilo. E quando Jesus aparece para os nossos videntes, está sempre também chorando. Como está, às vezes está numa alegria
infinita e às vezes está chorando. Chorando e derramando sangue. Isto é o que os videntes têm visto. De forma que estes apóstolos, nos chama de apóstolos, porque somos almas mais antigas, não somos almas principiantes. Então temos uma bagagem, temos algo já construído dentro de nós. E falta um pouquinho mais de interesse, um pouquinho mais de fé e um pouquinho mais de confiança naquele processo, neste processo que está acontecendo, para você se entregar novamente ao que está sendo pedido agora. Porque agora está sendo pedido não que a gente faça o próprio trabalho e fique só com isto na nossa vida particular. Hoje está sendo pedido que você faça o seu próprio trabalho em função dos outros, que você faça o próprio trabalho oferecendo isso para todos aqueles que não fazem nada, ou para aqueles que fazem um trabalho relativo ou pouco trabalho. Então, hoje, nós estamos sendo convidados a fazer as coisas pelos outros, pelo mundo, pela humanidade. E quanto mais esquecermos de nós nesse trabalho, quanto mais o nosso ego ficar esquecido, os nossos medos ficarem desprezados, quanto mais nós fizermos esse trabalho de sair de nós para trabalhar pelo outro, servir o outro, fazer tudo em função do outro, sem medo, porque o medo paralisa a uma certa altura. Então, você saindo para isso, isso seria o que está nos sendo pedido agora. Mesmo porque a parte da humanidade que está interessada nestas coisas é uma parte mínima, que não chega a 10% de todas as almas que existem na órbita do planeta, encarnadas e desencarnadas. Não chega a 10%. Então, esses 10%, ou um pouco menos, que estão nessa disposição, esses 10% têm que valer por uma grande quantidade. Uma grande quantidade. Porque nós temos que reconhecer que este planeta estaria muito mais evoluído se tivesse outra humanidade na sua superfície. Então nós temos um débito planetário. Os nossos débitos não são desses débitos que quando se compra casas a prestações. Os nossos débitos são planetários. Porque 90 e tantos % não querem nem saber dessas coisas. Então o débito planetário é muito grande. Porque todas essas almas, todas essas criaturas, todas essas forças humanas estão depredando a Terra. Estão transformando a Terra em um inferno. Eu não sei se vocês já entraram em um matadouro e viram o estado em que aqueles animais ficam quando percebem que vão ser assassinados. Não sei se vocês já viram isso. Então, aquilo é a situação da Terra nos planos internos, nos planos sutis. E nós somos aqueles que se apresentaram para equilibrar isto. Embora não tenhamos muita consciência, mas se vivemos conscientes disto tudo nesta época, é porque a nossa mônada, o nosso espírito se apresentou ao plano evolutivo para vivermos isto e para colaborar com a humanidade, com o planeta, com o plano evolutivo nesta época. Filhos amados, neste tempo é necessário que nem uma só alma esteja esquecida da existência de Deus. Cada criatura deste mundo deve saber da boa nova, do retorno de Cristo.
Todos os seres devem ser tocados pela fé daqueles que estiveram diante da minha presença e, através da certeza de seus corações, devem despertar para o amor ao divino. Divino é um nível de consciência que nós precisamos tomar conhecimento dele um dia. Nível divino de consciência é aquele nível aonde estão os seres mais avançados do reino humano, nível divino. E nós temos que ter como destino, devemos ter como meta o nível divino. Não só o nosso nível físico purificado, o nosso nível astral purificado, o nosso nível mental concentrado. Nós temos que estar buscando o nível divino de consciência. E isso dentro de nós já estão as bases para isso. As bases já foram lançadas em vidas anteriores, em épocas antigas, em épocas anteriores. Vocês não desconhecem, porque já foram informados disso por outras vias, que há muitos seres que viveram na época de Cristo e que estão reencarnados nesta época. Seres que na época de Cristo não o seguiram totalmente, ou seres que na época de Cristo não fizeram tudo o que tinham que fazer. Todos estão reencarnados nesta época. Estão reencarnados também aqueles que não foram muito leais. Estão encarnados aqueles que se pronunciaram naquela época, que se definiram naquela época, estão encarnados, como estão encarnados também aqueles que não corresponderam. E somos nós todos estes. Bom, nesse tempo é necessário que nem uma só alma esteja esquecida da existência de Deus, porque as nossas almas já viveram essas coisas. As nossas almas, quando se pede que a gente seja aquilo que é, esta alma tem que se reencontrar. E na hora que essa alma se reencontrar, então a tarefa estará sendo cumprida. Meus queridos, dissolvam os temores, porque eu sempre os ampararei. Dissolvam os temores, porque eu sempre os ampararei. Meus olhos maternais os observam dia e noite, e meu coração cuida a cada instante de suas vidas. Apenas lhes peço que se deixe conduzir por meu amor maternal e sigam em confiança os passos ditados por meu coração. Logo compreenderão o que lhes digo. Logo poderão ver e sentir em seus corações o que estou construindo em suas vidas. Diz. Logo sentirão. Isto quer dizer que ainda não estamos sentindo, não é? Logo sentirão. Logo compreenderão o que lhes digo. E isto não é a primeira vez que ela diz que nós não estamos compreendendo. Agora, não estamos compreendendo por que se fala tão claro. Não compreendemos porque não queremos. Espiritualmente, compreender é viver aquilo que se compreendeu, hein? Compreender não é um fato intelectual. Porque compreender com o intelecto, todos nós compreendemos até equações complicadas. Mas compreender é viver aquilo que compreendeu. Então, logo compreenderão o que lhes digo. Logo poderão ver e seguir em seus corações o que estou construindo em suas vidas. Por isso vão sem medo e anunciem aos quatro cantos do mundo que o retorno está próximo,
que preparem os corações e os espíritos para recebê-lo, porque ele buscará em cada alma a semente de redenção que plantou há tanto tempo, quando esteve na cruz. Hoje lhes agradeço profundamente por confiarem em minhas palavras, por me abrirem as portas do coração e por se deixarem guiar por meu amor maternal. Porque enquanto estávamos quietos e abertos, muita coisa aconteceu. Muito trabalho aconteceu em nossas vidas. Agora, este convite à oração permanente, que é uma atitude interna nossa, que não para nunca, é uma atitude interna permanente. Isto teria que ser criado com a nossa intenção. E a nossa intenção inclui o que é a nossa prioridade. Ninguém sabe qual é a nossa prioridade. Aparentemente, as nossas prioridades são todas humanas e materiais. Aparentemente. Mas, será que a nossa mônada, o nosso espírito, será que a nossa alma já não tem isto como prioridade? Então, aqui voltamos àquele velho assunto de buscar o nosso eu interior, porque de repente lá no nosso eu interior está tudo encaminhado, está tudo pronto. Mas aí precisaria que essa busca interior não fosse séria. E que essa busca interior não fosse uma coisa que a gente se lembra esporadicamente, que se lembra de vez em quando. Mas essa busca interior, essa busca desta essência que nós temos lá, onde há tanta coisa preparada e onde a nossa vida está sendo formada, a nova vida, a vida superior está sendo formada. Isto é uma coisa que na nossa consciência nós teríamos que resolver. Teríamos que resolver isto. Bom, nós queremos lembrar daquele pedido que foi feito para nós orarmos pelos reinos da natureza. E até as formas de fazer isso, para aqueles que não fazem isso espontaneamente, que não fazem isso por si, não fazem isso bem naturalmente, existe até uma forma da gente pronunciando mantras, né? Mantras de ajuda aos reinos da natureza. E para aqueles que não sabem e que quiserem ter uma ideia a respeito disso, para começarem, porque isto foi um pedido feito com muita ênfase. Pedir misericórdia pelo reino mineral, pedir misericórdia para o reino vegetal, pedir misericórdia para o reino animal, pedir misericórdia para o reino humano e pedir misericórdia para o reino elemental. Para os reinos da natureza, não? Incluindo o reino elemental. Só estou resumindo isto porque houve um pedido de que a gente chegasse ao dia 8 de agosto fazendo essas orações, fazendo esse pedido. Misericórdia para o reino mineral, misericórdia para o reino vegetal, misericórdia para o reino animal, misericórdia para o reino humano e misericórdia para o reino elemental. Vamos ampliar um pouco, né, as nossas orações. E esse pedido de misericórdia, isso é algo que deve ser muito verdadeiro, para que essa oração seja efetiva realmente. Muito obrigado a todos, então.